Boa noite, irmãos e irmãs de caminhada. Sejam todos bem-vindos à nossa inserção do curso de magia cerimonial. Hoje é a nossa primeira videoaula. Então você que por acaso estava zapeando e caiu aqui nesse canal pelos canais da magia, saiba que esse vídeo é uma série de 5 vídeos que serão exibidos durante essa semana para aqueles que se inscreveram no curso de magia, um curso inteiramente grátis de curso de iniciação à magia cerimonial. Eu me chamo Delfos Zancafo, sou Rex Magista da tradição. Então, gente, vamos lá já direto ao assunto, já que o tempo é curto e nós vamos meter bala. Bom, primeiramente, como surgiu a magia, a história da magia. Vamos assim, o que os achados arqueológicos demonstram que há mais de 10 mil anos atrás, eu botaria aí 20 mil anos atrás, para ser mais sincero, o homem vivia da caça, tá? E da colheita. Então eles plantavam, né? E eles viviam do extravismo, tá? Que é recolher da natureza frutos e frutas, e viviam da caça de animais. Mas chegou uma época, principalmente ali no período glacial, onde houve um congelamento total, né, a era glacial, um congelamento total do planeta, onde os grandes animais, como o mamute, a preguiça e outros animais começaram a se escassear. O homem, ele era nômade, ele ficava num determinado local, numa região. Quando acabava a caça, quando acabava os frutos que eles colhiam na natureza, eles se mudavam. Acabou o quê? Os grandes animais começaram a sumir, não é? As coisas começaram a mudar, o clima, e eles então começaram a desenvolver o quê? A criação de animais e o plantio. Com isso, eles observaram que eles necessitavam do quê? Eles necessitavam da chuva para que a terra, para que as plantas que eles plantavam crescessem. Eles necessitavam de um solo mais fértil aqui, de um solo mais fértil lá. Eles necessitavam que o clima fosse mais quente ou fosse mais ameno. Se era muito quente, que uma brisa suave no final da tarde viesse diminuir o calor. Então assim, ventos que destruíam, ventos que... Eles observaram e perceberam que por detrás desses eventos naturais haviam seres, segundo a concepção deles, que dominavam e controlavam as forças da natureza. Então, através de empirismo, através de uma intuição, ou através de orientação de quem assim já tinha assim uma certa mediunidade ou um certo dom, ou aqueles que já se achavam meio bruxos, meio gurus, feiticeiros daquele grupo, que até então era um grupo, né? Começaram a querer o quê? A fazer amizade, a conquistar a simpatia destes seres inteligentes que eles achavam que estavam por detrás destes fenômenos climáticos. Então surge aí a magia. Por quê? Porque através de oferendas, através de pedidos, através de rituais de dança em volta do fogo, através de orações, seja lá o termo que nós queremos usar, eles começaram surgiu a magia desta forma. E sendo orientados talvez por uma sacerdotisa ou um sacerdote. A partir daí, eu estou falando isso, gente, assim, homem das cavernas, homem que ainda não montavam, não tinham ainda uma sociedade organizada. Após isso, então, começaram a surgir as primeiras sociedades primitivas organizadas, aonde aí tinha lá o chefe da tribo, tinha os seus guerreiros, tinha os tecelões, os artesãos, e tinha também o xamã, o mago, o bruxo, o nome que você quiser dar. Bom, então surge aí a magia. A magia, gente,
A origem da magia, ela surgiu no xamanismo. Quando eu falo em xamanismo, eu não estou me referindo aos xamãs dos índios norte-americanos, nem aos aborígenes da Austrália. Eu estou me referindo àquele bruxo, aquele mago daquela aldeia, daquela tribo, daquela pequena civilização. Seja ela esquimó, seja ela aqui no Brasil, dos índios Tupi-Guarani. Então, existia alguém que por dom ou escolhido tinha acesso a quem? À espiritualidade. Ele tinha acesso ao sagrado. Né? E ele buscava, ele recebia através da intuição, sonhos, ou até mesmo através de plantas de poder, que é uma coisa que a gente pode falar mais tarde numa outra live, né? Num outro vídeo. Ele tinha acesso a esse conhecimento e aí ele começou a passar o conhecimento de como fazer contato com o mundo espiritual ou com os ancestrais que eram espíritos, né? Ou com os próprios seres elementais já existentes desde o início dos tempos na natureza. Então surge aí a magia. A magia cerimonial é uma magia, né? Hoje eu coloquei no grupo lá do grupo do WhatsApp um pequeno texto sobre magia cerimonial. A magia cerimonial nada mais é do que uma magia baseada onde há um rito, e nesse rito nós usamos o quê? Nós usamos elementos, nós usamos instrumentos, né? E através desse rito há uma ritualística, onde através de palavras, orações, ordenações, sinais, né? É feito um contato com não só seres espirituais, como também a movimentação e a manipulação de energia para alcançarmos os determinados fins que nós desejamos, tal e qual os antigos nossos ancestrais lá, os homens primitivos, faziam. Até aí, perfeito. Então, a magia surge através da necessidade de um contato com seres de uma outra dimensão, ou de planos paralelos, ou de seres espirituais, para que o homem obtivesse aí benefícios, favores e etc. Bem, o que significa a palavra magia? Magia vem do grego mageia. Mageia, ela se refere a magus. Magus é alguém perito, alguém que tem conhecimento sobre assuntos religiosos. Naquela época não havia uma separação entre magia e religião. Magia e religião era uma coisa só. A palavra magia também tem origem nos magóis. Magóis eram chamados magos na Pérsia, tá? E bom, então, daí foi se desenvolvendo, as civilizações foram crescendo, foram tendo cada cultura, foram tendo seus deuses, foram erguendo seus templos, seus sacerdotes, sacerdotisas, seus dogmas, seus rituais e etc. E assim foi se criando, né? Cada povo, cada cultura criava a sua cosmologia. O que é cosmologia? É como o seu mundo foi criado, né? E como os seus deuses, eles trabalharam dentro dessa cosmologia, trabalharam dentro desse mundo, como eles criaram o universo. Então, cada cultura, cada civilização tinha a sua história. E que, por incrível que pareça, há muitas coisas em comuns quando nós vamos estudar isso mais a fundo. Bom, e assim foi. Surgiu então, teve a Idade Média, até a Idade Média, o período das trevas, né, a Idade Negra, a magia começou a ser combatida ali. A magia era muito praticada, na verdade. Tá? Se nós formos ver ciência e magia, eles não eram muito separados. Se vocês forem ver imagens, pinturas da peste negra que houve, que dizimou, hoje em dia se ouve muito na gripe espanhola, né? Mas antes da gripe espanhola nós tivemos a peste negra, que foi a peste bubônica.
que, olha gente, ela dizimou a metade da humanidade, a metade. E nós vemos figuras e pinturas da época onde os médicos que atendiam seus doentes, eles usavam máscaras com os bicos enormes, pareciam até Anubis, né? Parecia a cabeça de Tote, porque Tote, na mitologia egípcia, tem como representante uma ave que tem um bico muito comprido, porque ela pinça, ela cata, se alimenta de moluscos e de alguns animais que tem no lodo do rio Nilo. Então, se vocês vão ver, procurem na internet, vocês vão ver ele usando aquelas máscaras. Os médicos, sabe por que eles usavam aquelas máscaras, aquelas carrancas? Para afastar o mal da doença. Eles eram médicos, usavam máscaras para afastar o mal, para afastar os espíritos, digamos, as energias ruins. Então, magia e ciência, até ali, era uma coisa só. A partir do período da Renascença, logo em seguida vindo o movimento iluminismo, tá? Esse movimento iluminismo foi um grande divisor de águas. O iluminismo trouxe muitas coisas boas, muitas, porque foi o despertar da ciência, né? Foi quando a ciência se separou definitivamente da religião. Isso foi um tremendo bafafá. Por quê? Porque quem mandava em tudo era a igreja. Aí surge um grupo de cientistas, pensadores, filósofos e outros mais, que dizem que existe uma razão, que existe uma causa por detrás das coisas, né? E que as coisas não são assim porque são assim, e que então, separando a religião da ciência. No momento que há uma separação através do iluminismo, né, que é a chegada da luz após o período trevoso, da Idade Média, vem a luz, o iluminismo. Então o iluminismo, ele separa a religião e junto com ela quem? A magia. A magia, que até então era tido também como uma forma de ciência, e junto com a medicina se praticava magia, né? Ela passa a ser passa a ser marginalizada. A partir do iluminismo, eu não estou falando mal do iluminismo, tá? O iluminismo trouxe grande desenvolvimento para a ciência e para a humanidade, mas em contrapartida, o iluminismo afastou a religião na medida em que não havia razão, não havia sentido, não havia lógica para algumas coisas. E junto com isso, a magia também se separou. A igreja, claro, compraram briga com a Santa Igreja Católica, né, na época, mas de uma certa forma isso foi benéfico para a Igreja Católica, porque deu provas para elas, assim, material, para também combater a magia. Porque a magia passou a ser como uma ciência de ignorantes, uma crendice popular, algo que não fazia sentido, algo que não tinha porquê, que não tinha razão, porque não tinha comprovação científica, não se podia estudar, segundo o iluminismo. Século XVI, tá? Desculpa, só para a gente se localizar no tempo. Isso já é no século XVI. Bem, então, a partir daí, então, né, a história, né, a história da magia vai até a esse período, certo? Bom, e hoje, gente, como é que nós vemos? Nós hoje ainda estamos sobre a influência desse pensamento, desse movimento iluminista, tá? Na videoaula que nós falamos, eu falei sobre o que é magia. Então, magia, segundo um dos maiores magos, um dos maiores magistas do nosso século, do século XX, tá? Magia é a ciência, é a arte de nós mudarmos as coisas de acordo com a nossa vontade, segundo Aleister Crowley. Eu sei que nem todo mundo é fã, que nem todo mundo segue, né, a doutrina, os conhecimentos, os ensinamentos de Aleister Crowley. Existem várias formas de você conceituar a magia.
Esta é a minha forma de conceitar a magia, porque eu acho muito pertinente. Embora Aleister Crowley tenha cometido algumas falhas aqui e ali, mas ele também foi um gênio. Por quê? Porque tudo hoje que se tem de magia, gente, é muito baseado dentro dos ensinamentos de Aleister Crowley. Eu não sou telemita, tá? Telemita é quem segue Telema. Eu não sigo Telema, eu estudo Telema, é diferente. Mas enfim, né? Mas Telema, o Aleister Crowley, ele então ensinou muita coisa. E muita coisa hoje é baseada nos ensinamentos dele. Embora muitas pessoas nem saibam disso. Mas seguimos, então vamos seguir adiante. Então, mas o que é preciso, gente? O que é preciso para que você seja um magista eficiente? O que é preciso para que a sua magia funcione? Essa foi a nossa live na semana passada, onde nós conversamos por que a sua magia não funciona. Eu dei algumas pinceladas, né? E hoje eu vou falar o que é preciso. Claro que eu já falei um pouco também na outra aula, mas na outra live. Mas o que é preciso para que a sua magia seja efetiva? O que é preciso para que você seja um mago ou uma bruxa de sucesso? Vamos lá. Anotem aí. Pega aí, caneta, papel. Tá? Primeiro lugar, gente. Visão animista. O que é uma visão animista? Tudo na natureza é animado. Era assim que os antigos magos viam as coisas. E nós perdemos isso. Nós perdemos esse feeling, nós perdemos essa visão. Como assim, mestre Delfos, tudo é animado? Eu não estou entendendo. Bem, o que acontece? Na natureza, gente, tudo tem vida. Uma árvore, existe um ser numa árvore. Ela é animada, anima, né? Como se fosse uma alma, um espírito, tá? Um anima. Uma pedra tem um anima. Uma flor, uma erva, tudo tem um anima. Tudo existe um ser por ali dentro. Esses anéis que vocês estão vendo nas minhas mãos possuem um anima, porque são consagrados, foram tornados vivos. Este pentagrama tem um anima. Então tudo, né, o seu atame que você, o seu punhal que você faz magia, a sua espada, o seu cajado, tudo é animado. E você, a primeira coisa que você tem que saber, não é saber, eu estou falando errado, não é saber, não é ter conhecimento, é ter consciência. É você sentir isso dentro de você. Saber é uma coisa, né? Ser é outra. Saber não é ser. E você precisa ser. É difícil? É difícil. Nós passamos centenas e centenas, séculos e séculos, centenas e centenas de anos, né, nos fazendo pensar diferente. Quando o homem passou a não ver um ser, um espírito, um anima no rio, ele passou a poluir esse rio. Quando ele não viu mais uma vida, um espírito, um ser numa árvore, numa mata, numa floresta, ele passou a dizimar a floresta para dinheiro, para construir árvores, para fazer palito de fósforo, não seja o que for. Não é? Então, essa é a consciência que os índios têm. Os índios têm uma consciência de que tudo é animado, que tudo tem vida. Tem espírito na floresta, tem espírito na água, tem espírito na cachoeira, tem espírito na pedra, e ele respeita aquele espírito, né? E ele está em contato. Então, uma primeira coisa que você tem que ter, tá? Para se tornar um magista de sucesso, para que a sua magia dê certo, é você ter uma visão animista. E é o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Ninguém se torna animista ou tem uma visão animista da noite para o dia. Né? Você tem aí 25 anos, você tem 30, você tem 40, há anos você pensa diferente. Todos nós aqui sabemos a importância das árvores na natureza e tal, das matas, dos rios, mas eles não fazem parte de nós. Eles são uma coisa separada da gente, não é? Na nossa mente, mas na verdade não.
nós todos estamos interligados. E mais, dentro do animismo existe assim, ó, a vida espiritual. Gente, o mundo, a vida, este mundo material que nós estamos aqui, ele é imensamente populado por diversos seres espirituais de diversas hierarquias. Ah, eles estão em outras dimensões? Alguns estão. Alguns estão em dimensões muito elevadas, outros estão em dimensões muito abaixo de nós e outros estão à nossa volta. Seguramente, sem sombra de dúvida alguma, neste momento aqui, à minha volta, há seres escutando o que eu estou falando, ouvindo o que eu estou escutando, participando. Alguns não estão dando a mínima bola para o que eu estou falando e outros nem sequer estão tendo a mínima noção da onde estão e o que estão fazendo, mas todos estão aqui. Então, primeira coisa, junto com o animismo, é essa visão de que nós não estamos separados do plano espiritual, que nós não estamos separados dos espíritos das matas, dos espíritos da praia, dos espíritos dos... Quando eu falo espíritos, eu falo em inteligências, eu falo em energia, eu falo em seres. Tá? Se você quer ser uma bruxa, se você quer ser um bruxo, se você que está assistindo esse vídeo quer ser um mago, a primeira coisa que você tem que ter hoje, na primeira aula de hoje, é observar ou ter uma visão diferente do que há à sua volta. Tá? Que é a visão do quê? De que tudo tem um anima. Né? Pneuma para os gregos, alma. Anima também tem o mesmo significado de animado, é um ser vivo. É um ser vivo. Ah, mas então, agora um pouquinho, então eu não vou mais cortar árvore. Então não é isso. A gente, se há necessidade, cortamos. Pedimos licença, pedimos permissão ao espírito guardião daquela árvore para que eu possa cortá-la para determinado fim. Certo? Tudo bem. Né? Assim como você, de repente, né, aqueles que consomem carne, nem todo mundo consome carne, né? Como alguns fazem, né, agradecem aquele alimento, agradecem o sacrifício daquele animal que está lhe servindo à mesa. Então a mesma coisa nós deveríamos fazer com os vegetais e com as plantas, porque é um ser ali. E isso é uma visão que os antigos tinham e que se perdeu. Se perdeu por quê? Porque veio a ciência e disse isso é uma bobagem. Olha, imagina se a árvore vai ser animada, né? Então nós temos aí a chuva, imagina se a chuva, se há um ser, uma vida, algo animado na chuva. Gente, há um espírito, um anima, uma energia que anima uma árvore. Tá? É como se você visse aquele filme Avatar, sabe aquela árvore lá, aquela grande mãe, a grande deusa, aquela árvore representava a grande deusa deles, né? Aquela árvore era viva, as árvores... Então é isso que eu quero passar para você. É difícil, mas você tem que praticar, tá? Tem que praticar para que você então consiga começar a praticar a magia, tá? Segunda coisa, anotem aí, tá? Segunda coisa que você tem que ter, disciplina. Fundamental, disciplina. Horário. Disciplina para quê? Disciplina com você. Disciplina com o seu corpo. Disciplina com o que você come. Disciplina com o que você bebe. Disciplina com o seu trabalho. Você vai dizer assim, a partir de hoje, todos os dias, eu vou praticar tal ritual de meditação. Então pratique esse ritual de meditação. A partir de todos os dias eu vou praticar técnicas respiratórias, o pranayama, né, como é chamado no hinduísmo. Então pratique, sabe? Então a prática diária é uma disciplina. Discipline-se, você tem que ter disciplina. Quem não tem disciplina não tem condições de se tornar um bom mago, uma boa bruxa, certo? Uma outra coisa muito importante, gente, também é o conhecimento, que eu falei na live anterior. Saber. Então, estudem, leiam. O que acontece? Eu vejo todo dia. Eu tenho até exemplos bem próximos, tá? Que aconteceu agora essa semana. O
que vieram me dizer. Então assim, ó, a pessoa faz um cursinho, não é um cursinho, tu não chega nem a ler um livro, baixa um PDF, ele lê meio PDF e já se titula sacerdote, sacerdotisa, bruxo, mago. Gente, olha só, a magia requer disciplina, tempo, dedicação e prática, acertos e erros. Então assim, ó, não adianta você, eu vou falar uma coisa agora, a internet, o YouTube, os blogs estão cheios de magos, estão cheios de bruxos aí você, né, pô, os caras, tu vai conversar com os caras não sabem o básico do básico. Entendeu? Aí você, mas você também tá aí agora na internet, no YouTube. Sim, eu tô, mas eu tô porque vocês pediram, porque não é o que eu gostaria. Porque na verdade eu passo o conhecimento de boca a ouvido. O meu aluno senta na minha frente e eu ensino para ele como é que se faz, eu mostro como é que é para fazer, ele pega, ele repete, é assim. Mas eu também tenho que me modernizar. Faz 20 anos que eu estudo magia e as coisas mudaram, né? Então hoje com a pandemia, hoje, né, com o nosso isolamento, tenho sido muito procurado por pessoas que querem aprender magia de outros estados e até mesmo de outro país. Nós temos gente de Portugal e da África. Eu tenho alunos 3 de Portugal, eu tenho 2 da Nigéria, né? Então assim, ó, estou usando esse recurso que é a internet para passar esse conhecimento, então, tá, para eles. Mas assim, ó, dentro do estudo que eu estava falando, gente, leiam. As pessoas não querem ler. Hoje é tudo muito rápido. Você quer clicar ali, vai no Google, vê a definição, vê o que é e bom, acabou. Você quer um ritual pronto, você vai ler ritual pro amor, tá, ele tá pronto. Só que tu não tem fundamento. Leiam os grandes mestres do passado. Ó, terceira dica, né? Primeiro, ter uma visão animista. Segundo, disciplina. Terceiro, conhecimento. Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Cornélio Agrippa, Papi, Israel Rigardier. Cara, esses são os monstros. Tem muitos outros. John Fortune, tá? John Fortune. São os monstros da magia. Mas eu li, mestre, não entendi nada. Tudo bem, mas alguma coisa eu sei que tu entendeu. Alguma coisa tu pegou. Então hoje você lê, passa um tempo, alguns meses, leia de novo. Passe um ano, leia novamente. Você vai, cada vez que você lê uma obra dessa, tá? Os 3 livros de filosofia oculta de Cornélio Agrippa, é um troço desse tamanho, entendeu? Mas o que acontece? Vamos lendo devagar. Cada vez que você for estudando, você vai adquirindo conhecimento, certo? Tudo bem, existem cursos muito bons no YouTube, eu mesmo vejo, tem gente muito boa no YouTube. Tem gente que não sabe nada? Tem, mas tem gente boa que sabe muito mesmo, que eu aprendo com eles também, né? Eu aprendo com eles também. Então é uma ferramenta, mas neste momento que você está começando a aprender magia, né, quer se iniciar, e mesmo aqueles que já têm uma caminhada, né? Então assim, o que acontece? Qual é a minha preocupação agora, nesse momento? Eu não vou falar aqui só de coisas para iniciantes, tá? Você também vai, você que eu estudo magia há 5 anos, então continue. Clique aqui embaixo, tá? Dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal, porque durante essa semana, todos os dias eu vou postar um vídeo. Tá? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. E vocês que são do grupo Inserção à Magia Cerimonial, prestem muita atenção agora. O que vai acontecer? Eu quero que vocês vão lá, dê um joinha, eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, tá? Pelos caminhos da magia, e quero que vocês escrevam lá embaixo nos comentários a sua dúvida. Eu vou responder, tá? E o mestre Harpócrates, nós responderemos no WhatsApp do grupo,
tá? Peço desculpas que hoje o dia todo tiveram pessoas tentando entrar, mas infelizmente no WhatsApp cabe só 256 pessoas, estourou, não entra mais, tá? Se tiver que fazer um segundo grupo talvez, mas não está ainda nos nossos planos, certo? Vou postar lá textos, é importante que vocês leiam os textos, então coloquem aí nos comentários agora e abaixo as dúvidas de vocês, que nós vamos responder, eu e o Master Pockets, em áudio, no grupo, lá no WhatsApp, no grupo de inserção à magia cerimonial, a sua dúvida, tá? Sobre a aula de hoje. Tá, gente? Não perguntem coisas que eu ainda não falei, tá? Tipo, né? Mas a gente vai procurar responder igual. Tipo, falaremos isso na aula 3. É uma resposta, né? Certo? Então tá. Bom, vocês curtem. Aqueles que não são do curso de magia cerimonial e estão agora assistindo esse vídeo, tá? Entre em contato conosco. Claro, esse vídeo vai ficar agora no YouTube daqui a um ano. Você pode estar assistindo esse vídeo daqui a um ano. Né? Entre em contato conosco que a gente conversa sobre isso, tá, gente? Bom, eu quero agora falar para vocês, certo? Sobre uma coisa importante também, que então nós vamos deixar aqui uma prática, certo, gente? Toda a aula vai ter uma prática. E a prática de hoje é uma prática simples, muito simples. Você que é do Rio de Janeiro, mora na beira da praia, mora pertinho do mar, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Qualquer praia. Você que mora perto de um rio, você que mora perto de uma mata, amanhã, tá? Ou agora, depois desse vídeo, se você desejar, sem problema nenhum, tá? Você vai lá e vai fazer um contato com o ser que habita uma árvore. Todos nós sabemos aqui, ou todos nós, a maioria já conhece o exercício de abraçar uma árvore, né? Já conhece o exercício de andar de pé descalço numa grama e abraçar uma árvore e sentir e imaginar e visualizar aquela magia, aquela energia da árvore passando para você. Só que você não vai fazer isso agora. Você vai chegar diante de uma árvore e vai tentar uma árvore, ou se é diante da praia, no mar, você vai parar diante do mar e vai tentar sentir a energia e vai entrar em contato mentalmente. Quer conversar? Converse. Eu estou conversando com este ser que existe neste mar. Isso é animismo, tá? Isso é uma atividade animista. Você vai começar a desenvolver dentro de você a visão de que as coisas à sua volta são animadas. É preciso isso para se praticar magia. Tá? Esse é o item número 1, certo? Você mora no centro da cidade, tem uma praça, vai lá na praça discretamente, tem uma árvore, se aproxima da árvore, toque na árvore, mentalize, não precisa falar, mentalize que você está fazendo assim, ó, eu te saúdo, espírito da árvore. Pronto, eu te saúdo, eu te reverencio, espírito da árvore. Eu te reverencio, cachoeira. Eu te reverencio, grande pedra, grande rocha, grande montanha. Faça isso. Mas mestre, isso é um troço meio maluco, palhaçada isso aí. Bom, então desculpa, mas você não pode ser um bruxo de sucesso. Você vai ser um bruxo medíocre. Você vai ser um bruxo meia boca. Porque para ser um bruxo, a primeira coisa que tu tem que ter é uma consciência do todo. Do todo. Você está ligado com todo. Ninguém está separado de ninguém. Nós todos estamos interligados. Nós todos estamos interligados. E isso, gente, é o primeiro princípio fundamental da magia. Tem outros fatores que eu vou falar agora, anota aí também. Que depois nós vamos trabalhar sobre isso. Concentração, tá? Concentração. Quando você vai praticar magia, tem que se concentrar. Desliga o celular, pede para ninguém incomodar você, feche a porta, faça num horário que você sabe que não vai ser perturbado. Não tenha preocupação na sua mente. Se você está preocupado,
Você está com uma preocupação, eu tenho que fazer não sei o quê, falta pouco, eu estou atrasado a praticar minha magia, meu ritual, minha magia cerimonial. Não faça. Porque você tem que estar 100% ligado, conectado com o seu ritual. Agora, não adianta você estar no seu ritual e a sua cabeça está lá no seu trabalho, né? Lá não sei aonde, na sua namorada, no seu marido, nos seus amigos que estão aguardando você para balada e você está atrasado para balada porque você está no meio de uma magia cerimonial. Gente, não vai funcionar. Não vai funcionar a tua magia, porque o teu corpo está aqui, mas a tua cabeça está lá. Então isso é o quê? Concentração. São fatores importantes sobre concentração. Aí, bem, você não mora na beira do rio, você não mora perto de uma praça, você não tem condições de entrar em contato com nenhum elemento da natureza. Acenda uma vela. Acenda uma vela, coloque uma vela diante de você e entre em contato com um anima, com um pneuma, com um ser que habita a chama daquela vela. Fale com ele, saúda, ore. Espírito da chama dessa vela, espírito do fogo, eu, João, eu, Maria, te saúdo, tá? Observe a chama da vela por alguns momentos, tente interagir, sentir a energia que emana dela, a luz, visualize. Isso é o exercício de hoje, na nossa primeira aula, para você começar. Amanhã vai ter outro exercício, amanhã são outros assuntos. Mas não quer dizer que amanhã e depois você não pratique isso sempre. Você tem que desenvolver esse anima, que é a aula de hoje, né? Que é o primeiro passo para se tornar um magista de sucesso. Um mago de verdade. Um mago que você levante o seu cajado, levante a sua espada, levante o seu atame, que é o seu punhal, e as coisas realmente se modifiquem à sua volta a partir da sua vontade. Esse é o conceito de magia, certo? Gente, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Gratidão, paz e luz. Então não esqueçam, gente, façam a sua pergunta aqui embaixo, que nós vamos responder em áudio lá no grupo Inserção à Magia Cerimonial, tá? Qualquer pergunta, gente, não fique com dúvidas, tá? Comentem aí, gostaram, não gostaram, o que faltou? Tá ruim? Tá? Ou outra coisa, eu vou colocar PDFs lá, leiam os PDFs. Mestre, para mim é ruim PDF no WhatsApp. Pode me mandar por e-mail? Comente agora aí embaixo, coloque um comentário, é a nossa forma de comunicação. Pode me mandar pelo e-mail, porque me mandar PDF pelo WhatsApp fica ruim para mim. A gente vamos se ajeitando, vamos se falando, certo? É a nossa primeira aula hoje, da nossa inserção a... Imersão, eu falo inserção, tá, gente? Desculpe. É imersão, não é inserção. Imersão à magia cerimonialista. Ok? Gratidão, então. Fique com a deusa, fique com Deus. Paz e luz a todos vocês, tá? Nos vemos, então, amanhã. Evoé.